Oi, aqui é a Yasmin, junto com meus colegas Alisson e Yumara. Nós somos alunos da Universidade Federal de Rondônia e nós iremos apresentar sobre o regime civil militar. Então a gente vai começar pelos conceitos. Mas é regime civil militar ou ditadura militar? De acordo com Politize, o regime civil militar tem sua definição com o apoio da parte da população para a derrubada do governo, principalmente setores conservadores e a nova classe média. Então, gente, que governo foi esse? Foi o de João Goulart. E ele caiu com o apoio dos setores conservadores e da nova classe média, até porque, iria beneficiar eles mesmos. A ditadura tem sua definição com forma de governo oposto, da democracia. Nas ditaduras, a vontade pessoal do governante ou do grupo governante está acima da lei escrita. A ditadura, gente, ela é um governo autoritário, que ele manda. A vontade dele é a suprema, Vocês, agora, vocês viram aqui os conceitos, então a gente vai diretamente para a ordem cronológica dos governos. Aqui, o primeiro governo, no caso, foi o governo Castelo Branco, de 1964 a 67. O segundo foi o governo Costa e Silva, de 67 a 69, ano de chumbo. Depois, o governo Emílio Médici, de 69 a 74, que a gente chama de milagre econômico. O governo Geisel, de 74 a 79, que foi uma abertura política. E o governo Figueiredo, de 79 a 85, que foi o declínio do regime. E a gente vai diretamente para a introdução. Esse momento, ele aconteceu no dia 1º de abril de 64. Uma coisa interessante a falar, gente, é que não eram todos os militares que eram de acordo com o que estava acontecendo, tá bom? Os militares, eles foram divididos, em os duros, e os, que no caso seriam os linhas duras, e os moderados, que a gente chama de Sorbonne. O objetivo desse golpe foi a falácia de uma possível ameaça comunista. A análise sobre a temática, de como começou esse regime. A primeira análise que coincide é pelo financiamento norte-americano para que não se aplique um regime comunista. A segunda análise é através dos militares, que foi implantado pelo governo de Ernesto Geisel através de propagandas. Olá pessoal, dando continuidade à aula, vamos falar sobre o primeiro presidente do regime militar, que foi Castelo Branco. Ele governou de 1964 a 1967. Em 9 de abril de 1964, o governo baixava o ato institucional número 1, o AI-1, que concedia o poder legal de cassação dos direitos políticos ao poder executivo. Quem se posicionava contra o governo eram os comunistas, socialistas, nacionalistas, progressistas, estudantes, cantores, atores, jornalistas, entre outros. Reiteradamente caracterizado como legalista e moderado, o perfil de Castelo Branco serviu até mesmo para adjetivar um conjunto de militares que com ele compartilharam uma formação intelectual mais refinada. Em 27 de outubro de 1965, promulgou o ato institucional AI-2, que extinguia os partidos políticos e tornava indireta a eleição presidencial prevista para 1965. Em seguida, teve o ato institucional AI-3, de 5 de 1966, com eleições indiretas de governador. Sobre a UNE, a União Nacional dos Estudantes, ela é uma organização com os principais representantes de alunos de nível superior. Em 1966, para oposição ao governo, aconteceu a União Nacional dos Estudantes, organizando protestos e passeatas que exigiam democracia e o fim do governo. Nesse episódio, teve a invasão na Universidade de Brasília. Teve também que foi em nome da prisão dos estudantes que faziam parte de um grupo de opositores ao regime militar e segurança nacional, que foi uma grande confusão. A polícia invadiu o prédio em busca dos revolucionários, houve muitos feridos e muitos presos. O ano de chumbo. Em 7 de dezembro de 1966, era lançado o ato institucional número 4, que convocava deputados e senadores para eleger o novo presidente da República e elaborar uma nova Constituição para o país. Sob fortes pressões militares, foi escolhido o general Arthur Costa e Silva para suceder Castelo Branco.
A linha dura, gente, ela passava a comandar o governo militar, mas em antemão é importante ressaltar que logo em seguida vai vir um AI-5, né? Esse AI-5, ele foi um amadurecimento de um processo que se iniciou muito antes, e não foi uma decorrência dos episódios, tipo assim, de 68. Diferentemente, né, da tese que sustenta a metáfora daquele negócio de golpe dentro do golpe, né? Segundo a qual o AI-5 iniciou uma fase completamente distinta da anterior. E lembre-se de uma coisa, a ditadura militar e as censuras e tudo isso já estava acontecendo, as mortes e entre outras coisas já estavam presentes, mas elas só foram, digamos assim, mostradas no AI-5. Em 67 foi aprovada a Lei de Segurança Nacional, que tinha como base a doutrina de segurança nacional desenvolvida pela Escola Superior de Guerra, segundo a qual o país vivia uma guerra interna. Costa e Silva promulgou o AI-5, como eu tinha falado, que fechou o Congresso por tempo indeterminado e decretou o estado de sítio, cassou os mandatos de prefeitos, governadores e ainda proibiu a realização de reuniões. E a gente vai para o resultado. E sobre a guerrilha, os guerrilheiros, principalmente influenciados por Carlos Marighella, deputado constituinte pelo PCB em 1945, e VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, dirigida por Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército Brasileiro. O MR8, Movimento Revolucionário de 8 de Outubro. O PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. As ações guerrilheiras consistiam basicamente em assaltos a banco, com o objetivo de conseguir dinheiro para manter a organização, comprar armas, organizar os sequestros para obter a libertação dos presos políticos. Essa era a estrutura em que se dava a guerrilha. As torturas que eram mais usadas eram o telefone, o pau de arara e o banho chinês. A tortura era aplicada tanto em homens quanto em mulheres, com igual violência. Outras formas de tortura ainda mais violentas eram também utilizadas, sempre com a desculpa de obter informações dos prisioneiros. A tortura servia como forma de intimidar todos aqueles que se opunham à ditadura. Então, a gente agora vai para o milagre econômico. Gente, então, o milagre econômico era para quem, né? O governo Médici de 69 a 74. Esse foi o milagre econômico que foi no governo dele. Bom, a meta principal, né, ela era combater a inflação e promover o crescimento da economia. Aqui a gente vai falar um pouco sobre essa alegria econômica, né? Esse regime que acabou inaugurando uma nova fase na economia brasileira. A meta principal era combater a inflação e promover o crescimento da economia, mas não havia nenhum compromisso com a diminuição das diferenças sociais e da miséria. Então, de modo introdutório, qual foi essa nova fase? Ela era chamada de milagre econômico, que foi o período do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Durante a ditadura militar, há ganhos econômicos, né? A gente não pode mentir, mas não tem ganhos sociais. Os trabalhadores praticamente foram os que mais perderam durante esse período. O Brasil ele estava em pleno auge, né? Que a gente pode dizer. Que então utilizam a frase ame-o ou deixe-o. O milagre econômico sobre as questões sociais ampliou os lucros para as empresas monopolistas. E outra coisa a gente tem que falar também é sobre o tricampeonato mundial de futebol. Para quem gosta de futebol, né, que deve estar no tempo deles lá, o Brasil ele jogou contra a Itália, né, e ele acabou ganhou por 4-1. E quem fez o último gol da vitória, que a gente pode dizer assim, do Brasil, foi o Carlos Alberto. E vamos para controvérsias, né? O que teve, né? Quais são essas controvérsias? Ampliação de lucros para empresas monopolistas. O problema da questão econômica, ela seria muita demanda para pouca oferta, gente. Com isso, os países capitalistas ampliam a economia através de exploração de trabalhadores e principalmente acumulação de capital. Os impactos aos trabalhadores foram através de 3 objetivos, como está aqui no slide. Transferir recursos para a indústria, sujeitando os trabalhadores a programas de poupança forçada. Gente, a poupança forçada não era uma poupança que a gente tem hoje em dia, como a gente coloca, tipo assim,
na poupança lá um dinheirinho e aí começa a render. Não, lá antigamente você colocava a poupança e era tomada de você, ou seja, você trabalhava igual um condenado para não ter dinheiro nenhum. Aí a B, criar um novo sindicato que impedisse, né, a estruturação de uma base organizacional efetiva da classe trabalhadora. E C, fortalecer os sindicatos e o sistema corporativo como construtores de coesão social. Esse novo sindicato ele poderia controlar os trabalhadores, principalmente a monitorar greves que poderiam vir à tona. E, através de todo esse processo, fortalecer o sistema e a nova classe média. Inclusive, em relação aos trabalhadores, os serviços ficariam difíceis por conta das horas extras que precisavam cumprir. E a comunidade familiar dentro do ambiente de trabalho, incluindo mulheres e crianças e ameaças de demissões, porque as mulheres e as crianças começaram a trabalhar também. E também é importante ressaltar que os trabalhadores também sofreram em relação ao congelamento de salário e reajuste. Agora imagine aí, você trabalhando horas e horas e horas e não ter, né, um dinheirinho para você. O caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel, como já mencionamos, foi a tortura e a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Esse episódio gerou grande comoção popular, mas Geisel não tomou providências para punir os responsáveis. A crise econômica também se agravou em 1978. Os operários metalúrgicos do ABC iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil. O governo de Geisel era considerado um governo horrível e também uma continuação do governo Costa e Silva. Agora a gente vai para o relatório da Comissão da Verdade. Bom, o que é esse relatório da Comissão da Verdade e por que ele é tão importante, né? Ele foi instalado basicamente no governo da Dilma, tá, gente? Da Dilma Rousseff. A Comissão da Verdade, as comissões da verdade em geral, de todo canto, são criadas pelo Estado para investigar violações de direitos humanos ocorridas em um determinado período da história de um país. Normalmente, ocorre durante o período de transição política, como, por exemplo, após um regime autoritário. Os objetivos da Comissão da Verdade são analisar o contexto social e histórico nos quais se passaram os abusos e violações, esclarecer fatos que podem ter sido modificados ou escondidos pelo Estado e, com essas informações, elaborar relatórios e recomendações com sugestões de reformas institucionais e maneira de reparação histórica. Essa aqui é a nossa fonte, que a gente vai utilizar o relatório da Comissão da Verdade, o volume 3, que é muito triste por sinal. Essas são as pessoas que foram desaparecidas, foram mortas, foram espancadas e entre outros. Esse aqui é o Antônio Henrique Pereira Neto. Ele nasceu dia 28 de 10 de 40 em Recife, né? Ele era padre e professor e ele não tinha organização política. Porém, ele foi sequestrado na noite de maio, né, de 69 e torturado e morto na madrugada dia 27 de maio de 69 por um grupo do Comando de Caça ao Comunista, né, aos comunistas e por agente da Polícia Civil de Pernambuco. Essa aqui ela é a Margarida Maria Alves. Ela nasceu dia 5 de 8 de 1932, na Paraíba. A atuação profissional era trabalhadora rural e rendeira e líder sindical. Ela foi fazer uma reclamação e depois, alguns dias, ela acabou aparecendo morta na casa dela. Foi assassinada. Esse aqui é o Ari Abreu Lima da Rosa, né? A data dele, o nascimento dele foi dia 28 de 5 de 49. Ele era um estudante universitário, ele foi entregar panfletos na sua universidade e ele acabou sendo preso juntamente com seu amigo. Esse aqui é o Benedito Gonçalves, ele era um operário metalúrgico e ele morreu no dia 20 de agosto de 79, 6 dias após ter sido agredido por golpes de cacetete na cabeça desferidos pela Polícia Militar de Minas Gerais, enquanto participava de uma greve em frente à fábrica onde ele trabalhava. Esse aqui é o Roberto Adolfo Val Cazorla, eu acho que é assim que fala, né? Nasceu dia 4 de 4 de 1954. Ele era estudante, militante montoneiro e ele até hoje não foi encontrado. Tá desaparecido até hoje. Esse aqui é o Vladimir Herzog, né? Ele nasceu dia 27 de 6 de 37. Ele era jornalista,
do Partido Comunista Brasileiro e ele foi assassinado dentro da prisão. A arte em geral, pessoal. Então, a arte estava invadindo em 1960. As músicas que estavam se destacando nesse contexto, como a liberdade de expressão, a censura, eram o MPB, que a gente chama de música popular brasileira, samba e entre outros. Músicos surgiram na década de 1960, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Adoniran Barbosa, Elis Regina, Gilberto Gil, Edu Lobo e Geraldo Vandré. Mas existia outros tipos de situação, chamado a Jovem Guarda, que era composto por quem? Pelo rei, Roberto Carlos, que ofereciam músicas que não se entrosavam na política brasileira, falando de fumo, bebida, dança, mulher, romance e entre outros. Inclusive, eu recomendo o filme do Tim Maia. Também fazia um sucesso, né? Ele também, na verdade, ele não fazia sucesso, ele ainda faz, até porque hoje em dia ele canta, né? Naquela emissora todo final do ano. Hoje é um novo dia de um novo tempo. E hoje em dia ele é conhecido como Rei. Essas daqui são as nossas referências, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada.